Bom, então ontem a gente terminou a aula falando esse exemplo aqui. Tá. Mostrando esse exemplo aqui, e aí a gente viu a aplicação, isso daqui, a aplicação da equação de Bernoulli, né? Então a gente viu uma relação entre a continuidade, deu uma relação entre variação de área e variação de velocidade, isso para o escoamento incompressível, né? Então a gente desprezou as variações de massa específica, e depois a equação de Bernoulli relacionou variação de velocidade, que veio lá da variação de área, né, com variação de pressão, tá? Que foi o que a gente obteve da equação de Bernoulli, porque a diferença de cota aqui, né, o GZ, ou GH, como você prefere, é constante, varia, né? A gente está numa linha horizontal, e aí esse termo aqui a gente dispõe uma relação entre forças de superfície devido à pressão. Então a gente queria saber qual a pressão em 1 aqui, para que a velocidade 2 fosse 50 metros por segundo, sabendo que a pressão em 2 é a pressão atmosférica. Tá? Então, equacionando aí, né, as relações que a gente já sabe, continuidade. Deixa só eu aproveitar aqui, senão eu sempre esqueço. Como isso daqui é incompressível, vou deixar assim. Multicamente incompressível, a gente sabe que a gente sabe que a massa específica ali já pode ser simplificada, né? Então, a continuidade para o escoamento incompressível forneceu essa relação aqui entre área e velocidade, de onde a gente tirou a velocidade, né? Aqui, a gente ficou com relação entre variação de pressão e variação de velocidade. Tá? Então, a pressão em 1 foi 1,48 kPa. Outro exemplo aqui, ó, é o seguinte, né? Um tubo em U, que é esse daqui, ó, esse tubo aqui, esse U invertido aqui, ó, está aqui agindo como um sifão de água. A curva, né, do sifão está 1 metro acima da superfície da água aqui, ó, 1 metro aqui, né? Vou botar o computador aqui, ó, 1 metro. A saída de água em 2 aqui, está 7 metros abaixo da superfície da água. E aí a água sai daqui em 2, né, como um jato livre na pressão atmosférica, né? Então ele quer saber, depois de listar as hipóteses necessárias, a velocidade com que a água sai aqui em 2 e a menor pressão absoluta em todo que acontece aqui, ó, ao longo de todo o caminho da água pelo sifão, tá? Onde que está localizado e quanto que quantitativamente, quanto que é essa pressão. Tá? Então aqui tem alguns alguns comprimentos característicos, né? O Z igual a zero dele aqui, ó, está na superfície livre do reservatório, tá? Então aqui lembra a superfície livre, né? Então aqui está na pressão atmosférica. Então ele colocou a origem aqui, você pode colocar onde você quiser. Aqui é uma boa opção, né? Botar a referência aqui na superfície livre do reservatório. E aí todas as outras relações a gente faz em função dessa origem ali, tá? Todos os outros Z's são em função dele. Certo? Então, primeira coisa, né? As hipóteses que governam o problema. Então, escoamento em regime permanente, incompressível, invícido, então tudo isso daqui está dentro das hipóteses que permitem que a gente aplique a equação de Bernoulli, né? Escoamento ao longo de uma linha de corrente ou tubo de corrente. O reservatório é muito mais largo que o tubo, né? Então esse diâmetro aqui do reservatório, ó,
é muito mais largo que o diâmetro do tubo. A gente vai ver como é que isso ajuda numa hipótese, a gente resolver o problema. Então, está aqui a equação de Bernoulli, tá? Escrito das duas formas que a gente pode usá-la. E aí, vamos ver, começando aqui, a velocidade, né? A primeira coisa que ele está perguntando aqui é a velocidade com que a água sai aqui, né? Em 2. Então, a gente tem que escolher, né? Nesses casos, assim, com reservatórios e tubos, é sempre muito conveniente a gente escolher uma das referências ou um dos pontos aqui, ó, na superfície livre. Primeiro que a gente sabe a pressão, ela é atmosférica. E segundo, que essa hipótese aqui, ó, o reservatório é muito mais largo que o tubo. Normalmente, quando tem um reservatório e é usado esse tipo de expressão, né, um grande reservatório, alguma coisa assim, a velocidade com que ele varia aqui, lembra, esse termo de velocidade aqui é a velocidade com que o fluido está se deslocando. Então, a velocidade com que ele varia aqui, menor ou quase zero, né? Certo? Dificilmente, por um tempo curto, a gente vai perceber um grande reservatório variando muito de nível. Imagina a caixa d'água no seio da sua casa. Você não, é difícil você ver, perceber que ela está esvaziando uma piscina, esvaziando, né? Você praticamente não vê a piscina esvaziando. Então, por isso que aqui, na superfície livre de um reservatório grande, normalmente a gente sabe a pressão e, normalmente, a velocidade é aproximadamente igual a zero, desprezível em face da velocidade no tubo, por exemplo. Tá? A gente poderia botar a superfície livre aqui, onde está o mouse aqui, onde está o apontador aqui, né? Poderia. Mas o problema é que aqui a gente primeiro teria que calcular a velocidade, né? Tudo bem, a gente poderia até argumentar que ela, na entrada aqui, ou aqui embaixo, né, vai ser a mesma em 2, por causa da continuidade. Mas a questão é que a pressão aqui é um pouquinho complicado, né? Lembra que quando o fluido está escoando, quando ele está se movendo, a gente tem uma pressão de estagnação, a gente tem... Na verdade, a gente ainda não viu isso, estou confundindo, desculpa. Mas aqui a gente vai ver ainda na aula de hoje que à medida que o fluido escoa, a gente tem alguns componentes de pressão aqui, né, que vão tornar a determinação da pressão muito mais incerta do que se a gente usar a pressão atmosférica aqui, que a gente sabe que é atmosférica, né, porque a superfície livre do reservatório aqui está na pressão atmosférica. Então aqui a gente simplifica a velocidade e, além disso, a pressão é atmosférica. Se a gente estiver trabalhando com pressão manométrica, a pressão aqui é zero. Né? Então, velocidade é zero. Se estiver trabalhando com pressão manométrica, ela também é zero. Tá? Então, é muito conveniente colocar referência sempre na superfície livre. Uma das referências, né? Na medida que você consegue colocar referência. Aqui embaixo, a pressão não é simplesmente ρgh, né? Porque o fluido está escoando, a gente vai ver ainda na aula de hoje, que quando o fluido escoa, se ele tivesse parado, tudo bem. Ia ser o famoso ρgh aqui. Mas como o fluido está escoando, aqui para dentro do tubo, a gente tem um outro termo de pressão, né? Ou a pressão ela é descrita de uma forma um pouco diferente do que o ρgh, né? Ela não é necessariamente descrita dessa forma, tá? Então a pressão aqui não é conhecida de forma muito precisa. Ainda mais quando tem uma entrada assim dessa maneira, né? O escoamento pode sofrer alguma perturbação aqui e a pressão aqui não ser necessariamente a que a gente determine, como a gente vai ver daqui a pouco. Fala, Emerson. Mesmo também se fosse, eu acho que também seria difícil, porque o H aí também você não tem, né? Se fosse exatamente. Aqui a gente deveria, se fosse essa questão, deveria ter sido especificado, você tem razão. Tá? Mesmo porque é exatamente isso que você falou, a gente tem essa altura aqui, tem essa outra geometria aqui, mas a gente não tem, ele não diz em momento nenhum em qual profundidade o tubo foi inserido ali dentro d'água, né? Tá? Beleza, é isso aí mesmo, Emerson. Mas poderia ser dito, né? E se ele fosse dito, essa questão de determinar a pressão aqui de forma precisa também não é muito simples, mesmo que tivesse sido dado.
Então, na medida do possível, tentem sempre colocar a sua referência na superfície livre do reservatório, tá? Evita colocar em entrada, em saída, que sempre tem alguns comportamentos do fluido nessas entradas. Quer dizer, na saída não muito, porque o fluido é mais perturbado um pouquinho depois que ele sai aqui, né? A gente está analisando, imagina que a gente está analisando um pouquinho acima da saída aqui, ó, tá? Então aqui a gente está considerando como se não tivesse influência da saída aqui no reservatório, e assumindo que em 2 aqui a pressão também é atmosférica, porque está exposto aqui à atmosfera, né? Tá? Então, na medida do possível, a gente procura colocar as nossas referências aonde está, ou na pressão atmosférica. A gente tem que saber calcular as quantidades aqui, né? Pressão, velocidade e altura, de forma inequívoca e mais precisa possível, tá? Certo? Então, na medida do possível, a gente coloca na superfície livre e num ponto, sei lá, na saída, né? A gente vai ver que aqui dentro ele quer saber. Mas, bom, vamos comentar depois o ponto A aqui. Então, beleza, vamos ver o que ele está pedindo aqui, né? Velocidade do jato aqui na saída, né? Desse jato d'água. Então, a gente aplica Bernoulli, né? Entre 1 e 2, assumindo que a linha de corrente aqui, né? Aí é a nossa hipótese aqui, né? Que a gente tem uma linha de corrente que ela nunca foi, vamos dizer assim, ela nunca foi destruída, né? Minha linha de corrente ficou esquisitona ali, né? Então, essa linha de corrente, ela nunca foi destruída aqui. Entre 1 e 2, né? Então, ela veio aqui, imagina que isso aqui é reto, né? A caneta está desconfigurada e aí ela está muito sensível. Eu não consigo, qualquer coisinha que eu faça aqui, ela vira. Mas imagina que esse zigue-zague aqui é reto, tá? Então, a minha linha de corrente, a hipótese aqui, é que a minha linha de corrente não foi destruída, né? Tá? Entre a entrada e a saída, e eu estou analisando o escoamento ao longo dessa linha de corrente. Então, da hipótese 5, que o reservatório é muito grande, a gente tem que a área do reservatório é muito maior que a área do tubo, então a velocidade de 1 é 0, as pressões atmosféricas, né? Então, aí tem 2 argumentos para desprezar a pressão atmosférica, né? Como P1 igual a P2, a gente simplifica aqui, né? Certo? Os dois estão abertos para a atmosfera, então P1 igual a P2. Ou se for manométrico, os dois são 0, tá? São iguais, então eles vão embora. Certo? Então está aí a grande conveniência de escolher os dois pontos na pressão atmosférica, né? Bom, aí sobrou, o que sobrou da equação de Bernoulli, né? Se o Z1 aqui está aberto para a atmosfera, ó, GZ1 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 é a equação de Bernoulli que restou, os termos da equação de Bernoulli que restaram, né? Então, V2 ao quadrado é 2Z1 menos Z2. Ou se a gente chamar esse cara aqui, ó, de H, né? Esse desnível aqui, ó, o desnível entre o reservatório e entre o reservatório aqui na entrada e na saída. Então, chamar ele de H, né? Então, V2 é raiz quadrada de 2GH. Tá? Beleza? E aí, 2 vezes 9,087, né? Aceleração da gravidade, né? 0 menos 7, né? E que é o H, Z1 menos Z2, mas o Z2 é negativo aqui, né? Tá? Então, 0 menos 7, 11,7 metros por segundo. Beleza? Deixa eu só dar uma configurada aqui, que a caneta deu uma... Chabou aqui, tá ruim de escrever pra caramba. Só um minutinho. Acho que é aqui. Agora vai melhorar. Beleza, agora melhorou. Então, vou apagar esse cigarro aqui que ela estava desconfigurada. E ali é o H, né? Eita. Certo? Esse Z2 menos Z1 é o que ele chamou ali
de H. Beleza? Bom, aí ele está pedindo aqui, ó, a menor pressão absoluta na água nesse tubo, né? Se não for, vai naturalmente que acessar o tubo, subir ali e descer, certo? Se a pressão aqui for alta, claro que a água não entraria jamais de uma região de baixa pressão para uma região de alta pressão. Isso é fisicamente impossível, né? A pressão aqui tem que ser baixa para essa depressão succionar o fluido para dentro do tubo, correto? Beleza? Então, para a gente determinar a pressão mínima, que vai ser em A aqui, ó, que ela tem que ser aqui em A, ó, senão o fluido não vai naturalmente fazer o caminho que ele tem que fazer, a gente aplica Bernoulli entre 1 e A. Tá? Beleza? Então, daqui para cá. Porque a gente sabe a pressão em 1, a gente sabe a velocidade em 1 e a gente sabe a altura em 1. A gente sabe a velocidade em A. Será que a gente sabe a velocidade em A? Vamos ver. E a gente sabe o ZA. Tá? E aí a gente tem como determinar o PA. Então, qual é a velocidade em A, né? Como é que a gente resolve isso? Ó, a gente usa a continuidade daqui para cá, de 1 para 2. Como a área não varia aqui, ó, a área em A é igual à área em 2, ou seja, 2 estaria bem aqui na saída, né? Certo? Bem aqui na saidinha, aqui, ainda é o tubo. Tá? Então, VA, área A, igual a V2, área 2. Só que área A igual a área 2. Então, VA igual a V2. A gente acabou de determinar o V2 aqui, ó, 11,7 metros por segundo. O que eu estou dizendo é que desse bocal aqui, né, do momento que o tubo adquire a mesma velocidade, a área aqui, né, tá? Ele tem um bocal, a gente vai ver mais para frente por que é importante desse bocal aqui. Então tem um bocal, à medida que ele adquire o mesmo diâmetro aqui ao longo de todo o tubo aqui vai estar na mesma velocidade V2. V2, aqui vai ser V2, tá? Opa, V2, aqui V2, entenderam? A velocidade não pode variar porque a área não varia, tá? Beleza? Então a gente tem VA. Então tá aqui, ó. Né? Então aqui já fazendo as devidas simplificações, esse cara foi embora, tá? Então, P1 sobre ρ, ele quer saber a absoluta, então a gente deixou o P1 aqui, que vai contar pela pressão atmosférica, que vai ser somada ali. Tá? Então, P1 sobre ρ igual a PA sobre ρ, mais V2 ao quadrado sobre 2, mais GZA. Né? Todos os termos aqui, nenhum termo aqui a gente conseguiu simplificar aqui. Tá? Primeiro que a gente quer a pressão, né? Esse cara aqui, em termos de velocidade, existe lá e existe uma certa altura ali que a linha A está ali, tá? Bom, então PA é igual a P1 menos ρ, V ao quadrado sobre 2, mais GZA, né? A gente pegou aqui o PA, isolou ele aqui e jogou todo mundo para a esquerda ali. Então, ó, quanto maior a soma da energia cinética e potencial, o que é energia cinética? Esse termo aqui. O que é energia potencial? Esse termo aqui. Agora a gente está olhando a equação de Bernoulli em termos de energia. Lembra que a gente pode olhar em termos de força, né? Força de pressão, né? O trabalho de pressão para o fluido entrar no volume de controle, né? Ou a força de superfície devido à pressão, força de corpo devido à gravidade e o termo de massa vezes aceleração, ou então de energia, cinética, potencial e de pressão. Tá? Então, aqui o que eu estou falando é que quanto maior a soma da energia cinética e potencial, ou seja, quanto mais alto esse tubo tiver, né, ou quanto maior a velocidade aqui pelo tubo, menor será a pressão em A. É isso que está dizendo aqui. Né? Tá? Então, se eu quiser trabalhar em pressão absoluta, que é o que ele está pedindo, eu considero o P1 aqui como pressão atmosférica, que é o que ele está lá, tá vendo? Ali, ó, P1, 101.000, se vocês quiserem botar 101.300, né? Isso aqui é
pressão é 19. Certo? Então deu 22 kPa absoluto, que é o que ele está pedindo lá. Aqui, absoluto. Se quiser trabalhar com a pressão manômetra, é só considerar que a pressão ali, P1, né? Pressão atmosférica manométrica é zero, tá? Menos 78,5 kPa manométrico, tá? Beleza? Tranquilo, né? Então, uma aplicação tranquila aí de Bernoulli, bem tranquilinho, certo? Comentando aqui, né, da determinação da pressão aqui na entrada do tubo, que eu achei que eu já tinha falado isso, mas ainda não. Agora que a gente vai começar a falar isso. Pressão estática, dinâmica e de estagnação. Então, ó, quando o fluido escoa, tem diversos termos de pressão que aparecem naturalmente, que é um pouco diferente do caso hidrostático, né? Eu até comentei aqui que a pressão aqui não está escoando. Então, essa pressão P que a gente viu na equação de Bernoulli é a pressão estática. É a pressão que o fluido está exposto ao se mover. Então, só toma cuidado que, de fato, é uma nomenclatura confusa. Né? Quando o fluido se move, então a gente tem aqui o fluido escoando aqui, né, por dentro do reservatório. Essa pressão que a gente determinou aqui se chama pressão estática, que é a pressão que o fluido está exposto quando se move. Tá? Enfim, tem autor que tenta justificar isso, dizendo que para medir essa pressão, você teria que ter um sensor se locomovendo junto com, quer dizer, à medida que o fluido escoa, né? Então aí o sensor estaria estático com relação ao escoamento. Mas enfim, é a pressão que o fluido sente quando se move, tá? Então é uma nomenclatura um pouco confusa mesmo, não se preocupa, mas é assim mesmo, é assim. Todo livro, texto, usa essa nomenclatura. Se o fluido está se movendo, a pressão que ele está exposto é a pressão estática. Tá? Diferente da hidrostática, né? Então toma cuidado, né? A pressão, quando o fluido está em repouso, é a pressão hidrostática. Quando o fluido está se movendo, aqui, por exemplo, é a pressão estática. Tá? E aí, existe também a pressão de estagnação, que a gente já até falou do ponto de estagnação, né? Quando a velocidade é zero. Então, é a pressão no ponto de estagnação. Tá? Então, a pressão de estagnação é a maior pressão no escoamento. Porque quando a velocidade é zero, a gente vai ver por que isso até aplicando Bernoulli. E aí, se a pressão estática P em um local onde a velocidade é V, a pressão de estagnação P0, tá aqui, ó, é dado por essa relação aqui, né? Se a gente considerar aplicando Bernoulli na mesma altura, sem desprezar a variação de altura, a gente fica com essa relação aqui, ó. Então, a pressão de estagnação P0, onde a velocidade é zero, é dado por essa relação aqui, ó, que é a maior pressão no escoamento, tá? É quando a gente vai ver que essa... Então, aqui a gente tem a pressão estática, né? Que é a pressão P num local que a velocidade é V. E aqui a pressão P0, onde a velocidade é V0. Então, aqui, ó, a pressão P0, ela vai ser maior que a pressão P, certo? Ela vai ser a pressão P mais ρV ao quadrado sobre 2. Tá? V é onde a velocidade do fluido tinha... O ponto onde o fluido tinha velocidade, né? Calcula a pressão de estagnação, tá? E aí, de forma geral, toda essa análise aqui que a gente vai fazer nesse ponto, as diferenças de elevação vão ser desprezadas. Então, a gente sempre vai ficar, ou de maneira geral, vai ficar com uma relação desse tipo aqui, ó, sem levar em conta variação de elevação, tá? Esse termo aqui, ρV ao quadrado sobre 2, ele tem dimensão e é denominada pressão dinâmica. Tá? Então, a gente definiu 3: estagnação e a dinâmica, além da hidrostática, né, quando o fluido está parado. A gente está falando aqui de pressão quando o fluido se move. Então, o ponto de estagnação, onde essa pressão está agindo bem, claro que em todas as outras partes, né, na asa do avião também, aqui, ó, também vão ter o ponto de estagnação. Uma bola se movendo no ar tem o ponto de estagnação
de frente aqui para o escoamento, né? Um jato de ar atingindo uma placa, um jato de água atingindo uma placa, tem um ponto de estagnação bem aqui, ó, onde a linha de corrente atinge direto aqui a placa, né? Tá? Então, em todos esses pontos, a pressão é dada por essa relação aqui, P0. Então, em todos esses pontos estão sujeitos à pressão P0. Aqui a pressão P0, né? Aqui a pressão P0, aqui também, nesse ponto aqui, P0. Ao longo de uma linha de corrente, a pressão P, né? A velocidade V, certo? Então, aqui o escoamento está com pressão P e velocidade V. E aqui também uma pressão V. Tá? Então, ao longo de uma linha de corrente, né? À medida que o fluido se move, a pressão estática está relacionada com a velocidade V do fluido. Na hora que ele encontra um ponto de estagnação, a pressão naturalmente se torna P0, né, ou a pressão de estagnação. E a diferença entre essas duas é a pressão dinâmica, que é um meio de Rho ao quadrado. Esse cara aqui tem dimensão, tem que ter, né, para tornar essa equação homogeneamente, dimensionalmente homogênea, né? Então todo mundo tem que ter termo de pressão. Então esse termo aqui tem termo de pressão. Essa é definido como a pressão dinâmica. É a diferença entre a pressão de estagnação e a pressão estática, tá? Beleza? Então, é isso que eu estava comentando aqui atrás, né? Então, aqui não é tão trivial a gente saber a pressão estática aqui, tá? A pressão que o fluido adquire aqui. Ela vai mudando à medida que o fluido vai passando por diferentes setores aqui, diferentes pressões vão agindo aqui ao longo à medida que diferentes alturas vão sendo desenvolvidas aqui, né? Certo? Então, essa pressão, a gente ficaria com duas incógnitas aqui, né? Na verdade, a gente não tem a velocidade, lembra que a gente, logo lá no começo, ó, deixa eu voltar aqui, quando eu estava justificando o fato da gente escolher o ponto 1 aqui na superfície livre. Se a gente tivesse escolhido aqui na entrada, a gente não ia saber a pressão aqui e não ia ter a velocidade aqui. Tá? Então, teriam duas incógnitas aqui e a gente não ia conseguir resolver a equação de Bernoulli. Tá? A gente não sabe quanto que é a pressão de estagnação nesse ponto. Desculpa, a pressão estática nesse ponto. Então, por isso que escolhendo a pressão em 1 aqui é muito conveniente. Por exemplo, poderia ter dado a altura aqui, ó. Poderia ser uma pegadinha, né? Poderia ter dado para vocês essa altura, dizer que isso daqui é 0,5 metros, sei lá, certo? E eles iam ficar confusos. Ah, será que aqui é o ρGH? Foi dado o H aqui? Entendeu? Então isso poderia ser uma pegadinha sei lá, numa prova de concurso, numa prova de, não sei, em alguma prova de admissão, né? Se for dada essa altura, eu não sei, eu nunca vi, estou tirando da minha cabeça só, tá? Se for dada essa altura, mesmo assim, a gente não tem como saber a pressão P aqui, tá? Então, aqui, na superfície livre, a gente sabe que a velocidade é aproximadamente 0 e pressão igual a atmosférica, certo? Aqui também não tem P, não tem V, né? Mas a gente sabe que é o mesmo V ali de baixo. Aqui a gente não tem V, certo? Então, escolhendo aqui em 1, a gente sabe a pressão e sabe a velocidade. Beleza? Então, a gente sempre tem que escolher os pontos que a gente sabe calcular as quantidades e que sobre o menor número possível de variáveis, né? Tá? Beleza? Então, talvez seja até interessante botar essa parte aqui antes daquele exemplo, que aí dá para fazer essa... Acho que eu vou mudar isso depois. Dá para fazer essa consideração, né? Da escolha do ponto 1 e do ponto 2 para fazer a aplicação de Bernoulli. Bom, e aqui está ilustrado como que essas pressões são determinadas. Ó. Se a gente faz conecta aqui, ó, percebe o seguinte, a pressão ela tem que estar, não tem como você medir pressão sem estar conectado com fluido. Tá? Infelizmente, existe sensor de temperatura à distância, são esses que agora está até na moda, né? Quando a gente entra em algum lugar no sensor infravermelho, mede a nossa temperatura, mas pressão ainda não. Então, a pressão, o sensor tem que estar em contato com o fluido. Tá? E aí, aqui, ó, a gente, para fazer a medida da pressão estática, a gente faz um furo aqui, né, perpendicular aqui,
numa superfície plana, né? E aí coloca um medidor de pressão. Então, esse medidor aqui está medindo a pressão estática. A gente tem, por hipótese, que a pressão é a mesma aqui, né? Que é uma pressão uniforme, tá? Que essa mesma pressão estática que ele está medindo é a mesma pressão nessa seção transversal aqui do tubo, tá? A pressão de estagnação, a gente tem que fazer um sensor, né? Aqui, ó, o P0, é um sensor que ele necessariamente tem que estar de cara para o escoamento, porque aqui vai ser formado um ponto de estagnação. O fluido não entra aqui não, tá? Aqui tem um ponto de estagnação, mas as linhas de corrente aqui dão a volta nele. E ele não entra ali, tá certo? Beleza? E para medir a pressão dinâmica, que é o 1 meio de Rho ao quadrado, existe essa configuração aqui. A gente vai falar mais dela mais para frente. Ela recebe até um nome, né? Aqui a gente, claro que eles não estão conectados, essa figura aqui não está muito bem feita, vai ter uma melhor lá para frente. Então, esse cara aqui não pode encontrar esse cara aqui, senão esse sensor aqui não sabe o que está medindo. Tem que ser um sensor para medir essa pressão estática, a pressão de estagnação, e um outro sensor diferente para medir a pressão estática, tá? Ou o mesmo sensor, mas conectados em pontos diferentes, porque aí ele vai dar o diferencial. Né? Existe sensor que se chama sensor diferencial, ele já mede diferença de pressão direto. Você liga duas pontas, né, do medidor. Você tem um medidor com duas saídas, você liga uma ponta num local, a outra na outra, ele já mede a diferença de pressão direto. Ou então isso daqui poderia ser medido com dois sensores diferentes. A gente vai ver isso mais detalhadamente. Aqui é só para ilustrar o que são essas pressões fisicamente, né? Pressão de estagnação é a pressão estática. E a pressão dinâmica é a diferença entre as duas, tá? Beleza? Agora a gente pode resolver aqui, ó, para a velocidade. Essa expressão aqui que a gente obteve para medir a pressão de estagnação, a gente pode resolver para a velocidade. A velocidade é a raiz quadrada de 2 vezes P0 menos P sobre Rho. Ou seja, se a pressão de estagnação e a pressão estática forem medidas de um ponto, a gente pode saber a velocidade do escoamento. Tá? Onde V aqui, ó, é a velocidade do escoamento. Tá? Beleza? Existe um outro arranjo para isso aqui, ó, que eu estava falando, né? Para medir a pressão de estagnação e a pressão estática. Ó. Esse sensor aqui está medindo a pressão estática, tá vendo aqui? Ó? Então a gente assume que essa pressão que ele está medindo aqui, ó, P1, P3 é igual, e o fluido está na velocidade V1 igual a V. E aí tem um outro sensor que ele tem ele é um tubozinho em L aqui, ó. Então ele tem um ponto de estagnação aqui. Tá? Então aqui, ó, o V2 é 0 e a pressão aqui é P0. Tá? Então aqui a pressão é P, esse manômetro aqui está medindo P, e esse manômetro aqui está medindo P0. Lembra que a gente falou que a pressão de estagnação é maior ao longo de todo o escoamento. Então, associado à medida P0, a gente tem uma altura Hzão. Aqui, né, esse manômetro aqui está medindo Hzão. Pode ser uma coisa assim, né? Um manômetro de Bourdon, lembra que a gente viu isso lá atrás, né? Que tem isso assim. Pode ser um sensor piezoelétrico, que a gente viu também, que tem um strain gauge, né? E aí ele é normalmente um sensor que converte sinal de tensão em termos da deformação, né? Converte a deformação em um sinal elétrico, né? O strain gauge normalmente faz isso. Ou sensores piezoelétricos, né? E aí a gente pode conectar ele num computador, né? Esse daqui não dá para conectar num computador, esse aqui menos ainda, né? Tá? Então, a gente pode medir a pressão de diversas formas, tá? Um sensor elétrico, né? Um sensor que é ligado no computador, um sensor desse tipo, um tubo, um manômetro, né? Um tubo manométrico, né? Certo? Depende tudo de como, do que a aplicação específica está envolvendo. Então, isso daqui é mais para laboratório, né? Laboratório de ensino e tudo mais, né? Certo? Então, aqui relacionada a essa pressão P, a pressão estática P, onde o fluido tem uma certa velocidade,
A gente tem a altura H, então a gente tem uma pressão que é o ρGH, né? Tá? Então aqui a pressão manométrica é ρGH, e a pressão manométrica de estagnação é ρGH, tá? Beleza? Mas para aplicação prática, a pressão de estagnação é medida usando uma sonda que tem um furo aqui, ó, que está direcionado ou alinhado com o escoamento. Tá? E essa sonda se chama tubo de Pitot. Então a ideia é essa daqui, ó. Você tem uma sonda, tem uma abertura ali, o fluido não entra aqui, toma cuidado, tá? Não existe fluido entrando aqui, o fluido vem aqui, bate e dá a volta, e a linha de corrente que está alinhada ali, ela chega aqui e para. Aqui a gente tem um ponto de estagnação. E ele tem que estar alinhado com a direção do escoamento. Então esse sensor aqui, ó, aqui vai ter um medidor de pressão, né? Então aqui, eventualmente, tem um medidor de pressão que vai medir aqui a pressão de estagnação, usando o tubo de Pitot. Mas para a gente determinar a velocidade, né, se a gente quiser, eventualmente, usar esse dispositivo para medir a velocidade, a gente ainda precisa do outro termo de pressão, né? Porque normalmente esses dispositivos são usados para isso, para medir a velocidade do escoamento em aeronaves, por exemplo. Então, a gente ainda precisa da pressão estática. Então, só o tubo de Pitot não é o suficiente. Então, existem dois setups experimentais, né? Então, o primeiro é a gente fazer um furo aqui, ó, alinhado, né, na mesma linha de onde a gente está fazendo a medida da pressão de estagnação, tá vendo aqui, ó? Então tem um furo aqui na lateral do tubo, onde a gente mede a pressão P, a pressão estática. Tá? Então a pressão estática é medida em A por um sensor na parede. E a pressão P0 é medida aqui pelo tubo de Pitot. E a velocidade, então, é determinada da forma que a gente obteve anteriormente ali, né? P0, que sai daqui da medida da pressão de estagnação, o P, que sai da medida da pressão estática, e aí massa específica do fluido, né, que está escoando aqui, ar, água, seja lá o que for, né? Multiplicado por 2 ali a diferença de pressão, tá? E aí raiz quadrada, beleza? A outra combinação é o tubo de Pitot estático. Esse daqui é o tubo que é usado para medir a velocidade dos aviões. Então, todos os aviões comerciais, eles têm um tubo de Pitot estático para fazer a medida da velocidade. É assim que é feita a medida da velocidade nos aviões, tá? E aí, o setup aqui é o seguinte, ó. O tubo de dentro aqui, esse daqui, ó, é usado para medir a pressão de estagnação no ponto B, tá vendo? Isso que eu estava comentando, ó. Eles são separados, ó. Esse tubo B aqui, ó, esse ponto B, é conectado com esse tubo, e o tubo está separado, ó, ele mede P0, e o ponto C aqui, ó, ele não conecta em momento nenhum com o tubo ali de dentro. Certo? A pressão estática aqui, ó, ela é medida por furinhos aqui na lateral ali, ó. Tá ali, ó. Furos para medida de pressão estática e o furo para medida de pressão de estagnação. Isso aqui é uma foto de um Pitot real, tá vendo aqui, ó? Então, esse cara aqui mede a pressão de estagnação, esse cara aqui mede a pressão estática. Então, a gente tem um sensor aqui de pressão conectado aqui com esse tubo que vem do B e um outro sensor de pressão conectado com esse tubo que vem do C, tá? Então, a gente determina a velocidade dessa forma, mede P0, mede P, e aí por aqui a gente determina a velocidade do escoamento, certo? E tá aí, ó, os aviões, todos eles, têm um tubo de Pitot estático. Em algum local, ó, os aviões têm mais de um, né? Para ter redundância, os aviões, grandes aviões comerciais têm mais de um para ter redundância aqui, ó. Tá? E é assim que é medida a velocidade do avião, para saber a qual velocidade que o avião está voando, né? Tá? Aqui, ó, mais alguns detalhes, né, de um tubo de Pitot estático. Então, aqui ele está mostrando qual o erro que a gente espera se o tubo tiver, se esse tubo de Pitot estático tiver, por exemplo, a 10 graus desalinhado com o escoamento, tá vendo?
Aqui, ó, 10 graus. E aqui a gente espera um erro aproximadamente de 5%. À medida que o ângulo vai aumentando, né, o erro vai aumentando também. Tanto de um lado, aqui a pressão de estagnação e aqui a pressão estática. Tá? Beleza? Esse sensor aqui, né, esse tubo, esse furo que é aberto para medir a pressão estática, ele tem que ser feito de forma muito cuidadosa para não ficar nenhuma rebarba aqui, ó. Se tiver uma rebarba ajusante aqui do furo, né, a gente tem uma medida de pressão maior do que a real, a gente tem aqui a medida de pressão correta, e se tiver alguma rebarba sobrar aqui a montante, ó, antes do tubo, a gente tem uma medida menor. Então, esse tubo aqui, né, para conectar o sensor, ele tem que ser perfurado com muito cuidado, né, não pode ficar nenhuma rebarba ali, tá? Que influencia ali no padrão do escoamento, né? Certo? Aí, só alguns cuidados para usar a equação de Bernoulli, né? Eu não cheguei a comentar muito dessa questão, e se vocês olharem o exemplo lá que a gente fez do bocal, estava escrito que o bocal ele trabalha com velocidade baixa. Porque isso é um bocal subsônico, ele está abaixo da velocidade do som. E aí, o que a gente tem é que a pressão diminui, acelerando o escoamento. Isso muda para escoamentos supersônicos. Então, para a gente, a equação de Bernoulli, do jeito que a gente conhece, ela é válida para bocais subsônicos. Então, a gente não vê nenhuma parte de escoamento supersônico aqui, nem mesmo compressível, né, que é até antes do escoamento supersônico. Então, mas é mais um cuidado, assim, né? A equação de Bernoulli, a pressão diminui à medida que o escoamento acelera. Isso é válido para velocidades baixas, que são as velocidades que nós aqui no curso vamos analisar. Se vocês depois forem trabalhar com parte de turbina, com parte de alguma questão de escoamento supersônico, o comportamento varia, né? O comportamento muda. Então, aí é uma coisa mais lá da parte de escoamento compressível e escoamentos supersônicos, tá? Tá fora do escopo aqui do nosso curso, mas é uma questão da vida real. Se vocês forem usar isso para um escoamento supersônico, o comportamento muda, tá? Aqui isso é uma coisa que a gente vai falar mais na parte de camada limite mais para frente. Quando a gente tem a gente ainda não falou direito de camada limite, eu só dei fiz alguns comentários, mas existe, né, quando o fluido encontra uma superfície sólida, aqui, ó, quando o escoamento encontra uma superfície sólida, as moléculas de fluido que estão agregadas aqui à parede, elas adquirem a velocidade da parede, se ela estiver parada aqui, velocidade zero, né? E aí vai se formar, a gente vai ver isso depois mais para frente, né? Uma região aqui chamada de camada limite. O que é a camada limite? É uma região que ela separa uma região que a viscosidade é importante para uma região que a viscosidade não é importante. Aqui fora da camada limite, a gente tem um fluido escoando como um corpo rígido, ele não cisalha. Então a gente tem um fluido chegando aqui com velocidade, com movimento de corpo rígido, né, sem cisalhar, mas à medida que ele toca na parede aqui, ó, essas moléculas são freadas por causa da condição de não deslizamento. A molécula de cima, ela se move, a de cima um pouquinho mais. Vai chegar um momento que as moléculas de cima não vão sentir mais o efeito da parede ali embaixo. Esse ponto aqui é conhecido como camada limite. E à medida que a gente vai entrando para dentro da placa aqui, ó, a camada limite vai ganhando mais espaço no escoamento. Acontece que quando tem o descolamento da camada limite, que é o que acontece aqui, ó, nesse caso, no escoamento em torno de uma esfera, o que é o descolamento da camada limite? Ela não tem força, né? A gente tem um gradiente de pressão adverso, então a pressão aqui
esse escoamento está sujeito a uma diferença de pressão entre a parte da frente e a parte de trás. Então, se a pressão do escoamento aqui na parte de trás for maior, ela vai induzir uns movimentos aqui, ó, contrários ao movimento do escoamento, né? O movimento à direita. E aí a tendência da pressão menor aqui atrás é gerar aqui uma esteira que promove o que se chama de descolamento da camada limite. Quando isso acontece, a gente vai ver isso com mais detalhe lá na frente, né? Eu só estou adiantando isso aqui para vocês tomarem cuidado na questão da aplicação da equação de Bernoulli. Quando a gente tem um comportamento desse jeito aqui, ó, a pressão P1 ela é menor que a pressão P2. Lembra desse exemplo aqui, ó? A gente mediu a pressão aqui, eu nem lembro, acho que era 1,48 kilopascal, né? Deixa eu voltar aqui, acho que era 1.500, aqui, ó. 1,48 kilopascal manométrico, né? P1 menos P atmosférico. Então, a pressão 1 aqui é maior que 2, tá? Certo? Então, quando a gente tem um bocal subsônico, é esse caso que a gente analisou ali atrás, a gente tem o que se chama de gradiente de pressão favorável. Eu botei invertido, né? Então, aqui, ó, P1 é maior que P2. Porque V2 é maior que V1, então, por Bernoulli, lembra lá, né? P1 sobre ρ, mais V1 ao quadrado sobre 2, igual a P2 sobre ρ, mais V2 ao quadrado sobre 2. Então, essa relação de velocidade está intimamente relacionado com essa relação de pressão. Então, se a velocidade aumentou, a pressão diminuiu. O que isso é bom para a equação de Bernoulli? Lembra que a gente falou que a equação de Bernoulli é válida para um escoamento invícido? E eu falei isso até atrás ali, em alguns slides para trás. Se vocês olharem, tem alguns slides que diz assim, ó, perto da superfície sólida, a equação de Bernoulli não é válida, justamente por causa da camada limite que eu expliquei aqui, certo? Porque a condição de não deslizamento faz a velocidade parar ali, né, na parede, se o bocal está parado, né? E aí existe uma região aqui influenciada pela viscosidade, que ela vai cisalhar. Mas a partir de um determinado momento, a parede não exerce mais influência, então está fora da camada limite. Quando o gradiente de pressão é favorável, quando P1 é maior que P2, a tendência é que a camada limite fique colada ali, ó, com a parede. Tá? Se o gradiente de pressão for adverso, que é o caso aqui, do escoamento em torno de uma esfera, a tendência é que o escoamento, aí é uma coisa muito complicada, né? Não vale nem muito a pena a gente falar muito, estender muito essa discussão, que tem mais sentido no escoamento externo, só para vocês entenderem o limite de aplicação da equação de Bernoulli. Se o gradiente de pressão for adverso, que é o que vai acontecer não num bocal, mas num difusor, que no próximo slide eu vou mostrar, o que acontece é o que acontece aqui, ó. Existe a separação da camada limite, e aí o que acontece é que essa região viscosa aqui, turbulenta, ela vai dominar todo o escoamento. E aí, de forma geral, para um bocal, a equação de Bernoulli vale, mas para um difusor não. O difusor é justamente o contrário, ele desacelera o escoamento. A gente vai ver no próximo slide. Tá? Além dessa questão da camada limite, o bocal ele normalmente é muito curto, então a gente pode desprezar os efeitos viscosos. Então, ó, a equação de Bernoulli ela é adequada para um bocal subsônico, que é o que a gente analisou aqui, nesse caso aqui, né? Para um difusor, que é o que a gente obtém quando a gente desacelera o fluido, o que a gente tem normalmente é uma expansão abrupta, né? É o que acontece aqui, ó, uma expansão abrupta. Então, como a área aumenta, a velocidade diminui. E aí, por Bernoulli, a pressão P2 vai ser maior que a pressão P1. Como a gente está desacelerando o escoamento, a gente tem um descolamento da camada limite aqui. Ó. A camada limite ela vem eventualmente coladinha aqui. Em vez de ela ficar coladinha, ela pode descolar aqui. Ó. E aí a gente tem uma região viscosa que domina todo o escoamento. Eventualmente exagerando, né? A gente pode chegar até ali, o centro do tubo. Tá? Então a gente pode ter, isso daqui são setinhas mostrando
assim, um caráter turbulento do escoamento, em contraposição ao caráter laminar que a gente tem nesse caso aqui, por exemplo, né? Que as linhas de corrente elas são bonitinhas assim, né? Tá? Então o escoamento laminar é comportadinho e o escoamento turbulento ele é turbulento, né? Aleatório, caótico, né? Então isso que acontece quando existe um gradiente de pressão adverso que provoca o descolamento da camada limite e aí, de forma geral, a gente tem que tomar muito cuidado, ó. Muito cuidado quando aplica a equação de Bernoulli em difusores, tá? Em difusores subsônicos. Na melhor das hipóteses, a gente vai ter uma aproximação, porque as linhas de corrente podem ser interrompidas, já como eu desenhei aqui, ou destruídas, tá? Beleza? Então, num difusor a gente tem que tomar cuidado. Para a gente aqui, né, no nosso caso de graduação aqui, tem que ser indicado que a equação de Bernoulli pode ser aplicada, e na vida real de vocês, se vocês forem usar, né, profissionalmente, vocês têm que entender que para um difusor, que ele desacelera o escoamento, vocês têm que tomar cuidado, que pode ser que seja uma aproximação não muito boa, mas pode ser uma primeira aproximação de qualquer forma, tá? Beleza? Por que para o caso do sifão aqui, a gente conseguiu usar, né, a equação de Bernoulli? Olha só. Mostrando aqui alguns cuidados que foram tomados no desenvolvimento do exercício. Ó. A entrada era arredondada aqui, ó. Por isso que essa entrada aqui era arredondada, justamente para não ter nenhuma... para o fluido entrar aqui da maneira mais suave possível, né? Tá? Ele ser encaminhado ali de maneira suave. E não entrar com muita turbulência. Então, aqui ele desenhou uma entrada arredondada. Então, a separação do escoamento, o que é a separação do escoamento? É justamente essa questão aqui de descolamento da camada limite, né, que poderia gerar uma interrupção das linhas de corrente. Pode ocorrer com a entrada, né, se a gente tiver simplesmente um tubo assim, né? Ou então em curvas muito bruscas, assim, a 90 graus, né? Tá? Aqui, tá vendo? Ó, que ele tomou cuidado de fazer uma curva arredondada aqui, tá? E aí o escoamento ele fica longe do que era previsto pelo modelo unidimensional da equação de Bernoulli, tá? Ao longo da linha de corrente. E a gente desprezou os efeitos de atrito, né? Porque o tubo não era longo, tá? Então essas foram as hipóteses que foram usadas nesse problema aqui, para justificar por que a gente usou Bernoulli. Só toma cuidado que aqui, né, nos exercícios que tem na lista e na prova, eventualmente eu posso desenhar um tubo que não precise necessariamente ter uma entrada assim, né, arredondada, que tenha curvas a 90 graus, mas vai ficar implícito, né, e não vai ter outra chance, vocês não vão ter outra coisa a fazer a não ser aplicar Bernoulli, né, pelos dados que forem dados. Não vai ter outra opção, na verdade, né? Vocês vão ter que olhar e falar, não, aqui eu só vou conseguir resolver isso saindo por Bernoulli, tá? Beleza? Então, não necessariamente, isso aqui é só para ilustrar, tá? Esse slide aqui só está ilustrando os cuidados que esse autor teve ao desenhar o tubo e ao fazer essa entrada aqui. Mas, de forma didática, não necessariamente eu vou fazer essa indicação, né? Eu vou indicar isso nos desenhos. Pode ser que não seja indicado, mas vai ficar subentendido que é para usar Bernoulli, não vai ter outra opção, na verdade, né? Vocês não vão ter como sair ou resolver por outro jeito, tá? Beleza? Professor. Fala, Eduardo. Eu fiquei com uma dúvida ali no difusor. Aí, no caso, a pressão em 2 seria maior do que a pressão em 1? Olha só, A1V1 igual a 2V2, certo? Quem é maior ali? Aí seria A2. A2 é maior, então o V2 é o quê? A V2 é menor. Menor que Aí, V1. no caso, a pressão em 2 é maior do que a pressão em 1, e aí ele flui de 1 para 2, assim mesmo? Ele flui de 1 a 2 porque tem alguma pressão aqui empurrando ele para lá, né? Alguma outra pressão. Tem alguma outra pressão empurrando. Na verdade, o fluido está escoando, mas ele vai desacelerar. Se esse cara for longo o suficiente, ele para.
Entendeu? Ah, sim. Se ele for longo o suficiente, ele está sendo parado, né? Ele está sendo desacelerado aqui. Você tem razão. Ele não desacelerou ainda, mas se você continuar indo, ele vai parar. Ok, entendi, beleza. Entendeu? Ele em algum momento para. Mas ele está indo. Ele ainda está indo, mas ainda não parou, né? Agora, se eu cortar o tubo aqui, por exemplo, ó, a pressão vai ser menor, ele vai sair aqui com outra velocidade, tá? Beleza? Mas você tem razão, é isso mesmo. Ele está escoando ainda assim, mas vai parar se o negócio continuar indo mais para lá, né? Tá? Ainda não teve tempo de parar, só que o comprimento aqui desse difusor não foi suficiente para fazer o fluido parar ainda, mas ele para. Tá? Beleza, entendi, beleza. Valeu. Certo. E aí, ó, só uma questão de ordem prática também, a gente vai analisar muito isso em perda de carga. Ó. Os efeitos de atrito são, de forma geral, significantes em passagens longas e estreitas, que é o caso, isso daqui pode ser um capilar lá de um congelador, né, de uma geladeira, normalmente ele tem esses tubos capilares justamente para diminuir a pressão, né? A gente vai ver essa relação mais para frente. Na esteira das regiões ajusantes de um objeto, né, que é o que a gente viu muito isso lá atrás, não vou voltar que foram muitos slides aí para trás, então se a gente tem um aerofólio, então o aerofólio deixa uma esteira aqui, né, que é justamente uma região turbulenta do escoamento, em contraposição às linhas de corrente laminares que passam em torno do objeto. Então, toda a região perto aqui do objeto, ela é viscosa, né? E toda a esteira aqui também. Isso a gente já discutiu. Então, sempre que o fluido passa por uma válvula meio aberta, por um tubo muito estreito, por uma seção aquecida, a gente viu a questão da lareira, né? Uma expansão brusca aqui, né? Então, a equação de Bernoulli não é mais aplicável, né? Aqui, na pergunta, quem foi o Eduardo que fez a pergunta, né? Aqui, Eduardo, olha só, o que acontece, ó? A gente tem uma expansão brusca, mas ela para, tá vendo? Esse difusor aqui, também ele para eventualmente, né? Mas aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente tem uma certa pressão P1 e aqui a gente tem uma certa pressão P2. Então, a gente estava analisando isso, né? P2 é maior que P1. O tubo, o escoamento, ele vai continuar se desenvolvendo ali, ó. Então, a pressão P2 ela não vai aumentar mais, né? O que acontece é que essa pressão P1 é reduzida de uma certa quantidade P2, e aí agora o fluido, a menos que nada mude mais, ele vai continuar agora com essa outra pressão P2, né? Tá? A pressão vai caindo por causa do atrito, eventualmente. Mas aqui, se a gente continuasse expandindo isso, é aquilo que a gente estava discutindo, né? Se esse cara fosse assim, ó, e a área fosse aumentando, ele eventualmente para, né? Ele entra em estagnação, claro, assumindo que o fluido está todo preenchendo isso aqui completamente, né? Agora, quando ele faz isso daqui, ó, quando ele tem esse comportamento aqui, aí a pressão P2 não vai aumentando mais, né? Tá? A pressão P2 chega nesse limite e daqui para frente o fluido vai ter a pressão que ele adquiriu aqui, P2, menos alguma perda por atrito, alguma coisa assim, tá? Então aqui existe uma limitação de ΔP aqui, né? Apesar de ter esse ΔP, o fluido pode não parar. Ele pode continuar escoando com uma pressão menor daqui para frente, tá? Beleza? Apesar de P2 ser maior que P1, eventualmente, esse P2 pode não ser suficiente para parar o escoamento, mas é suficiente para retardá-lo, né? Para ele ficar com uma velocidade menor, tá? Beleza? Ainda dentro dessa discussão que foi perguntada, acho que foi o Eduardo que perguntou. Dentro dessa discussão que o Eduardo perguntou, né? Se P2 é maior que P1, como é que o fluido escoa da esquerda para a direita, né? Mas é porque daqui para frente ele desacelera, na verdade. Ele continua, mas desacelerado, tá? Beleza? Isso a gente já discutiu, né? Os efeitos do atrito são significantes perto de superfícies sólidas. Então, a equação de Bernoulli... Então, aqui, né? Por isso que nesse exemplo que a gente resolveu, a linha de corrente estava bem no meio, olha lá, ó, porque está longe de qualquer influência da viscosidade aqui, né?
tá? Perto da superfície sólida. Por isso que ele botou lá no meio, ó. Certo? Então, no núcleo, né? Core region aqui seria o núcleo do escoamento, mas não ao longo de uma linha de corrente perto da superfície, tá? Então, uma linha de corrente bem longe ali da superfície sólida, tá? Certo? Então, de novo, né? Isso a gente já falou. Então, se tiver uma bomba, uma turbina, isso a gente já falou lá atrás, de um ventilador ou qualquer máquina ou impelidor que destrua as linhas de corrente e que tenha alguma interação de energia, seja na forma de calor ou na forma de trabalho, tá? Com as partículas fluidas. Então, Bernoulli não é mais válido, tá? Então, estava sempre ao longo de uma linha de corrente. Então, no transiente também, a gente normalmente tem que usar isso no regime permanente, né? Essa expressão no regime permanente. Então, o período de transiente na hora que liga e na hora que desliga, né? Ou de variações nas condições do escoamento. Então, o escoamento tem que estar em regime permanente, tem que estar bem comportadinho ali. Então, se for um regime transiente compressível, a gente lembra que a gente tinha jogado esse cara aqui fora, o dVdt tinha ido embora. Então, ele volta aqui, ó, integral de dVdt, né? Então, uma aceleração local, né? Que a gente definiu esse dVdt aqui de aceleração local. Então, ela volta aqui se eventualmente tiver um transiente. E se o escoamento for compressível, a gente não pode tirar a massa específica de dentro dessa integral aqui que a gente tirou, porque todos os casos que a gente avaliou aqui eram de escoamentos incompressíveis. Então, se ele for compressível, o ρ fica ali dentro, a gente tem que saber como o ρ varia com a pressão para tirar ele de dentro da integral, né? Para fazer essa integral aqui, tá? E os outros termos permanecem ali, ó. Aceleração convectiva, e aqui era a força de corpo, devido à aceleração local da gravidade, tá? Então, aqui é Bernoulli, transiente, compressível. Seria essa expressão aqui, tá? A gente não vai fazer nenhum exemplo aqui, nenhum exercício, nem nada, usando Bernoulli transiente compressível, mas é só para vocês saberem que existe, tá? Na verdade, isso não quer dizer, não cai em mecânica dos fluidos, mas pode cair na vida profissional de vocês, um concurso, eventualmente, alguma coisa assim, tá? Aqui algumas aulas práticas, né? Voltou, a gente passou um monte de aula aí sem aula prática, aqui são algumas coisas bem interessantes, são vídeos bem interessantes da aplicação prática das equações de Bernoulli, tá? Para vocês assistirem, coisas que vão dar mais embasamento conceitual para vocês verem, para vocês analisarem, tá? Certo? Aí aqui um exemplo, ó, da aplicação do conceito do tubo de Pitot, mas aqui usando um dispositivo rudimentar, vamos dizer aqui, assim, né? Não aquele que a gente viu lá atrás, que os tubos estavam conectados juntos, mas a ideia basicamente é a mesma. Então, ó, um tubo piezométrico, né? Que é esse daqui, ó. Então, esse ele está chamando de tubo piezométrico. E um tubo de Pitot, que é esse daqui, né? Estão conectados num tubo horizontal que está escoando água para medir a pressão estática e de estagnação. Então, aqui está medindo a pressão estática e aqui medindo a pressão de estagnação. Então, para essas colunas de água indicadas aqui, ele quer saber a velocidade no centro do tubo, né? A velocidade no centro do tubo aqui, ó. Em 1, na verdade, aqui, né? Em 2, a velocidade é 0, que é o ponto de estagnação, né? Ele quer saber a velocidade em 1, que é o mesmo do V1 aqui, tá? Beleza? Então, nossas hipóteses, né? Escoamento em regime permanente, incompressível, invícido, e ao longo de uma linha de corrente. E Z1 igual a Z2, né? Ele não sofre nenhuma variação de nível ali. Então, aplicando a equação de Bernoulli, com todas as simplificações, né? A gente vai P1 e P2 a gente pode determinar daqui, certo? Beleza? Então, P1 e P2 são determinados dos tubos ali. A gente tem P1 e P2, porque tem um tubo piezométrico e um manômetro aqui, né? Conectados, certo? Então, a gente tem P1 e P2.
Ele quer saber o V1, Z1 e Z2 são iguais, esse cara aqui vai embora, e o V2 é 0, né? Que é o ponto de estagnação ali, tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Quem que é o P1? Ρg, H1 mais H2. Opa, desculpa. Ρg, H1, que é 3 centímetros aqui, ó. É o centro do tubo ali, né? Olha lá. H1, 3 centímetros, então ele tem raio de 3 centímetros, tá? Então H1 mais H2, tá? Então aqui é o P1, né? Certo? E quem é o P2? H1 mais H2 mais H3, certo? Olha lá, ó. Ρg, H1 mais H2 mais H3. Então, de novo, né? Ponto 2 é estagnação. E Bernoulli entre 1 e 2, com as hipóteses e considerações apresentadas, a gente fica com essa relação aqui, ó. P1 sobre ρ, mais V1 ao quadrado sobre 2. O GZ foi embora aqui, né? P2 sobre ρ, o V2 ao quadrado sobre 2 foi embora, porque é o ponto de estagnação, e o GZ2 também, porque o Z1 é igual a Z2. Então, quem que é o V1? 2 raiz quadrada de 2 sobre ρ, P2 menos P1. Mas quem é P2 menos P1? Ρg é H3, né? Certo? P2 menos P1, o H1 mais H2 vai embora ali, né? Sobrou o H3, olha lá, Ρg é H3. Então, V1 é raiz quadrada de 2GH3, tá? O ρ foi embora aqui, ó. O ρ foi embora aqui, com esse ρ aqui do P2 menos P1, né? Tá? Beleza? Sobrou o 2G e o H3. Então, 1,53 metros por segundo. Tranquilo, né? Aplicação direta de Bernoulli. E essa é a ideia, mais ou menos, do tubo de Pitot. E na verdade, cada configuração diferente, vocês vão ter que avaliar para ver qual é a equação equivalente para ser usado para determinar a velocidade. Na lista de exercícios, que eu vou mandar para vocês hoje lá no Classroom, vai ter um monte de configuração diferente, que aí vocês vão praticando, tá? Para vocês verem como é que se resolve para cada configuração diferente, tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma questão? Acabou a parte de Bernoulli, então? Essa outra parte da V2, né? Então é bem tranquilo, né? Vocês viram aqui que basicamente aplicação direta de fórmula. Tem uma questão que pode ser misturado com hidrostática aqui, né? Para medir pressão. De forma geral, a gente pode ter a equação da continuidade também envolvida aí, tá? Mais alguma questão, alguma dúvida aí que tenha ficado? Professor, tem uma dúvida. Fala aí, Emerson. Na hora de determinar a velocidade lá pelo tubo de Pitot no avião, né? A velocidade que é medida é a velocidade de escoamento, né? Do vento, no caso. Exato. Mas aí tem alguma diferença ou é essa velocidade que é usada mesmo? Não, cara, veja bem. Olha só. Aqui, P0, V0, certo? Beleza? E aqui é P1, V1. Então, se a gente aplicar Bernoulli, o avião está indo para frente, né? Então, V1, na verdade, o ar, ele está parado, mas o que a gente está considerando do ponto de vista de referencial é como se o avião tivesse parado e o ar vindo, né? Então, para todos os efeitos, o resultado é o mesmo. Então, P0 sobre ρ mais V0 ao quadrado sobre 2 igual a P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2. Então, esse cara é zero. Esse V1 aqui é a velocidade do ar relativo ao avião, né? A velocidade que o avião está se movendo. Então, é realmente a velocidade do avião. Certo? Você está medindo a velocidade do avião, de fato. Ah, tá. Entendeu? Uhum. No caso aqui, o tubo está parado, né? A gente... Talvez você esteja pensando aqui, né? O tubo parado e o escoamento vindo. Mas aqui o tubo está se movendo e o ar está parado. Mas, do ponto de vista de referencial, é a mesma coisa. Né? Beleza, entendi. Entendeu? Uhum. Então, é a velocidade que o avião está... nas correntes do vento e tal, que tem velocidade, tipo, deve ter uma diferença. Mas um avião voa 1.000 km por hora, cara. Dá pouca diferença. Você não vai ter nunca, ainda mais na altitude que ele está, eu não sei se tem vento, né? Nem sei. Realmente é ignorância total minha. Não sei se lá a 10 mil pés se venta. Não sei. Realmente é uma pergunta. Uhum. Tudo bem, ele está descendo, né? Ele começa a descer e aí ele passa por regiões que pode ter vento forte, sim. Você já viu o avião pousando, né? Em regiões com muito vento?
Mas ainda assim, eu acho que isso dá pouca influência aqui, eu não sei, cara. Eu acho que dá pouca influência nesse sensor, tanto é que ele é usado, né? É o que é usado para medir velocidade do avião. Então, não Beleza. imagino que dê, eu não consigo te responder do ponto de vista conceitual, eu te respondo do ponto de vista de lógica, assim, é o que é usado e é o que funciona. Então, o meu conhecimento de aviação não me permite falar muito mais do que uns 5 minutos sobre o tubo de Pitot, assim, sobre os desafios, sobre essa questão de vento lateral batendo, o que acontece, realmente eu não sei. Mas eu posso te dizer, assim, pela lógica, né, que é usado e por isso que funciona e que a incerteza é baixa ali, né? É a única maneira de medir velocidade do avião, até onde eu sei, é com tubo de Pitot. Não sei se tem alguma outra técnica que é feita, mas até onde eu sei é o tubo de Pitot, tá? Beleza. Então, beleza, Emerson. Mais alguma dúvida aí, galera? Alguma questão? Professor, Fala, Bruno. no momento que o avião está passando a barreira do som, acredito que aumente a pressão, dá alguma diferença de pressão. Tem alguma especificação para esse momento? Não sei, cara, mas eu acho que avião não voa. Eu acho que isso daí é só aquele Concorde que passava a barreira do som, né? Eu acho que um avião. Aí você está falando de um jato comercial, né? Desculpa, de um jato de militar, né? Aí eu não sei, eu nem sei se é o pitot que eles usam nesse caso, cara. Você tem razão. Aí não sei se eles usam alguma outra maneira, se tem alguma coisa mais elaborada, né, para esse caso, porque realmente aí vai ter onda de choque, uma série de fenômenos aí que podem interferir bastante a medida de velocidade. Aí eu acho que vale uma pesquisa sua aí, né, para dar uma olhada como que os aviões supersônicos medem a velocidade, se é o pitot mesmo. Aí a gente até pode, sei lá, é uma coisa que Mas é esquisito, né? Quando a gente entra, começa a pesquisar essas coisas, a gente, na verdade, dificilmente consegue parar, né? Então, sei lá, se você entra no Google, coloca umas palavras-chave assim, né? Sonic. Sei lá. Você começa a ver coisa, né? Aí você entra, vê jato, não sei o quê, aí começa a ficar até complicado parar, né? Aí, ó, tem Lecture Note do MIT, ó, para tubo de pitot supersônico aí, ó. Tá vendo? Hoje em dia a internet, aí, ó. Hoje em dia a internet, aí entra o número de Mach no meio, aí entram os conceitos de escoamento compressível, né? Escoamento supersônico. Mas parece que existe sim, ó. Ó, compressible flow, aqui, ó. Tubo de pitot para escoamento compressível, levando em conta aí, ó, o tubo de pitot tá aqui, ó. Aí ele ali. Aí tem alguns detalhes, tá vendo? Então existe, pelo visto existe, é uma questão do MIT que até aí, ó, isso daqui parece o cone de Mach, né? Quando a gente atinge o escoamento supersônico, aí tem um fenômeno que se desenvolve quando o fluido encontra uma barreira sólida, então ele deve estar levando em conta toda essa questão. Mas eu não sei, cara, sinceramente responder eu não sei. Aí aqui tá, você vê, de cara aqui eu escrevi Supersonic Pitot Tube aqui e já apareceu uma coisa do MIT. Certo? Aqui, ó, por que tubo de Pitot em aeronave de combate? Aí, ó. Por que o tubo de Pitot é tão longo? Aí, ó. Aqui o tubo de Pitot. Tá vendo? Então aí, ó, tem essa questão aí. Então realmente é usado, mas ele é bem grandão, ó. Ah, legal, legal. Vai ali em cima, professor. Vamos ver por que é tão longo. Já deu curiosidade. Agora só toma cuidado, viu, cara? Porque isso daqui, eu não sei. Isso daqui eu tenho um pouco mais de confiança porque é a página do MIT, ó. Ah, sim, verdade. Tem E isso isso. daqui, eu sei lá quem está respondendo isso, né? É uma página Aviation stackexchange.com, sei lá da onde que está saindo a informação de quem respondeu, né? Então aqui a resposta está aqui embaixo, na verdade, aqui, ó, duas respostas, tá vendo? Ele está dizendo, essa resposta aqui está dizendo que não é muita questão do voo supersônico, mas é por causa do ângulo de ataque. Porque o High Wing Sweep, não sei se sweep é alguma coisa de que ele varia muito de ângulo, né?
Quer dizer, ele consegue variar muito o ângulo de ataque. Então, ele sobe muito mais do que uma aeronave comercial, né? Uma aeronave comercial não consegue ângulo de ataque tão agressivo. Então, eu não sei qual a origem, quem é esse cara, né? Peter Kempf, o que ele faz. Então, tem que tomar cuidado com essas respostas, né? Tá? Então, tá aqui, ó. O tubo de pitot tá na ponta aqui, ó. Pelo que ele mostrou aqui, né? Na ponta da nave aqui, ó. Pelo que eu entendi aqui, tá? Ó, o Mirage 3. Mas aí é isso, cara. Ó, mas tem outros ali, né, Duane? Oi? Tem outros também, né? Outros também o quê? Outros tubos de pitot naquela primeira foto ali. Ah, e tem um aqui, parece, né? É. Aqui também, ó. Então, realmente, isso daí, cara, tende ao infinito, né? Dá pra gente ficar aqui o dia inteiro no YouTube, no Google aqui e pesquisando, mas aí você tem que tomar cuidado qual é a origem, né? Tem que dar uma olhada. Supersonic Speed Estimation. Não sei se isso daqui, ó. Tubo de pitot. Aí ele explica, entendeu, cara? Então, isso tende ao infinito, né? A gente pode ficar aqui, mas sempre toma cuidado aí. Fala, Samuel. Eu tenho uma dúvida em relação ao último exercício que você fez. Você pode voltar lá para mim, por favor? Só fechar aqui, beleza? Acho que foi o Eduardo que estava perguntando, né? Foi o Eduardo que fez a pergunta do tubo de pitot aqui? Foi o Bruno. Bruno, beleza, Bruno? Então é essa questão aí, cara. Obrigado. Dá uma fuçada aí que você vai achar, mas cuidado só com a fonte, tá? De onde você tira a informação. Tá, ok. Obrigado. Fala, Samuel. Professor, a pressão P1 e P2 você encontrou utilizando a definição latidrostática, ρGH, mas no último exercício você disse que nós não poderíamos fazer isso para achar a pressão P1. No último exercício de aplicação da equação de Bernoulli. Não, eu não fiz isso, eu não fiz ρGH aqui, ó. Eu fiz ρGH no tubo que está conectado nele. Eu falei aqui atrás, cuidado, sua dúvida é importante. Eu falei aqui, ó. Opa, foi mal, galera. Meu computador é meio lento. Aqui, ó. Eu falei que você não pode usar isso aqui, ó. Mas se você tivesse um tubo de pitot conectado aqui, né? Certo? Um tubo de pitot conectado aqui, ó. Porque esse cara não está conectado aqui, né? Ele está, entendeu? São coisas diferentes. Eu entendi sua dúvida, mas a gente teria que fazer um furo aqui no tubo e medir a altura da coluna hidrostática que está dando aqui para medir essa pressão, que é diferente do ρGH aqui, né? O fluido vem para cá, passa aqui, dá a volta. Não é igual a isso aqui, certo? A pressão aqui não vai ser esse ρGH. Se você botar um medidor de pressão aqui, ele não vai ficar nesse nível aqui, ó, porque o fluido está escoando, ele não está parado aqui, né? Tá? Então, aqui, se ele tivesse parado, eles iam estar no mesmo nível. Como o fluido está escoando, esse nível aqui vai ser diferente desse nível aqui, eles não vão ficar iguais. Porque nesse ponto aqui o fluido está escoando. E eu entendi sua dúvida, cara, e é meio complicado mesmo. Mas aqui a configuração é diferente, você observa, essa configuração aqui é diferente. Esse tubo de pitot, entendeu? Está conectado, esse manômetro está conectado aqui no tubo. Aqui, por acaso, a gente tem uma altura aqui, ó, que está conectando ali. Mas se você quisesse saber essa pressão, de forma que foi feito naquele exercício, você ia ter que furar um tubo aqui, fazer um furinho aqui, ó, conectar um manômetro aqui. E não ia ser esse H aqui, tá? Ia ser diferente, beleza? Sim, então neste caso eu não posso usar ρGH porque a entrada em o fluido está em movimento, na entrada em correto? Não, na entrada em o fluido está parado, né? Você está falando se eu colocasse aqui. Sim, perdão. Isso, como se fosse aí. Aqui você tem que saber a pressão e aí você tem que medir aqui. Não dá para fazer ROGH aqui, não. Sim, porque o fluido nesse que você acabou de colocar está em movimento. Está entrando no tubo. Daí volta no último exemplo, por favor, no último exercício. Aí vou voltar mais um slide. Outro, por
No ponto 1 aí, o fluido também está em movimento, né? Mas ele está conectado aqui, ó. De direção horizontal para a direita. Mas esse cara aqui está medindo, esse H aqui, ó, está medindo justamente essa pressão. Ele está em movimento, mas o H aqui está medindo a pressão. É diferente lá. Aquele H não estava medindo a pressão. Esse H aqui, ó, esse H que estava aqui, ele é um H do nível do reservatório. Ele não é um H em função dessa velocidade. Esse H é um H em função dessa velocidade. Esse H aqui não, é um H do reservatório. Ele vai ser ele independente do tubo aqui ser muito fino, ser muito largo, certo? Eu não posso relacionar esse H aqui, ó. Eu não posso relacionar esse H aqui com a pressão aqui, porque eles são independentes. Esse H aqui é totalmente dependente dessa pressão, mas aqui não. Entendeu? Não tem dependência aqui desse desnível com a pressão que está se formando aqui. Mas aqui tem, porque esse é um manômetro que está fazendo essa medida. Esse cara aqui vai afundando, e aí essa pressão aqui, ela eventualmente varia em função desse ΔH, mas a gente não pode fazer essa analogia aqui, porque isso daqui não é um manômetro, né? Certo? A gente não pode considerar essa configuração aqui como um manômetro, é mais isso. Entendi. Então, a presença desse tubo piezômetro permite essa condição hidrostática. É o tubo que está medindo aqui, ó, essa pressão. Durante a área que ele abrange. Beleza. Obrigado, viu, professor? Nada, mais alguma dúvida aí, galera? Então, beleza, vamos dar uma paradinha agora. E aí a gente volta daqui a pouco